Daqui a pouquinho, Fernando de la Rua, pessoal. Estou aguardando aqui ele entrar para enviar o convite para ele. Enquanto isso, a gente vai posicionando a câmera, né? Não, as câmeras, a câmera. Isso. Tá bacana aí. E aí, aguardando Fernando de la Rua. Daqui a pouquinho ele está entrando, a gente começa a nossa entrevista. Já entrou um amigo do Fernando, eu lembro que esse Palete participou da live anterior. Seja bem-vindo, Palete. Tocar alguma coisa enquanto o Fernando não entra, né? Esse fone atrapalha um pouquinho. Ó, o Fernando entrou. Vamos já chamar nosso convidado de honra aqui hoje, Fernando de la Rua. Vou mandar um convite para Fernando de la Rua. A gente já começa o nosso bate-papo. Já mandei um convite para você, Fernando. Vê se chegou aí, querido. Tudo bom? Ô, Fernando, tudo bem? Tudo Tô te bem? ouvindo bem. Eu tava lá atento a hora que ia começar a live. Legal, que bom, maravilha. Tudo bem com Grande vocês? expectativa. Tá entrando bastante pessoas. Ó, que Tá bacana. aí a Letícia, o Giovanni Capelletti, Daniela, bastante E gente quem não, conhecida. pessoal, quem não conseguir, Otávio, quem ficar sem graça de entrar, Wellington, ó, pode ir comentando aí, Fernando. Quem ficar sem Felipe, graça Rosa, abração. de fazer uma pergunta no Instagram, pode perguntar no Zap, que eu tô com o laptop aqui e aí passo a pergunta para o Fernando, tá bom, pessoal? Isso, eu respondo tudo depois, tá bom? Show de Se eu bola. conseguir, né? Não sei o que eu consegui responder, né? Ó, muitos corações aí. Legal, parabéns. Fernando, vamos abrir com uma música para a gente esquentar a noite hoje? Tá bom, vamos ver se eu consigo. Vamos ver o que eu toco. Ó, Vamos ver. Não Luciano sei se Gobi eu tá não tenho mandando aí, muita. o Sete Cordista mandou Hã? um abração aí para você, o Luciano Gobi. Abração. Valeu, abração, Luciano. Oi, abração, Felipe abração aí, Costa. Felipe. Legal. Felipe é um super bandolinista aqui de Itapeva, de Ah, choro. Tá é? Ó, estudando no poxa, Rio, muito bom. seja bem-vindo, Felipe. Anderson, bem-vindo, Anderson. Outro super violonista de 7 cordas de Presidente Prudente. Abração aí, Poxa, Anderson. time da Obrigado. pesada tentando aí hoje, hein? E Que o Giovanni legal. Capelletti aí, que estava aí também, que é um É, ele guitarrista foi o flamenco primeiro a que mora em entrar. Madrid. Tá morando em Madrid, muito bom. Lá do Sul, mas mora em Madrid Ele atualmente. sempre Super aí, prestigia seu caboclo. trabalho. Obrigado a todos que estão aí. Muito bem. Ó, guitarra Hoje eu não tenho, vai eu não cantar. preparei, Guitarra vai cantar. não preparei muitas coisas, não. Talvez eu Não, faça mas uma. assim que é bom, Fernando. Espontâneo, Mas eu tô leve aí. a mão que tá um pouco torta aí. Vamos ver. Eu vou tentar ver se eu faço uma valsa então que eu tenho, tá bom? Ah, que bom. Lineu, abração, Lineu, Parabéns. prazer em te ver aqui. Entrevista maravilhosa hoje, Fernando. Parabéns. Vou tentar ver se eu toco uma valsa, tá? Uma valsa minha, que é valsa, mas não é valsa ao mesmo tempo, né? Tem um lado assim de uma Aquelas buleria. que... Bom, enfim. Sim. É, tá. O microfone, o som deve sair por aqui, né? Talvez eu vou ver se eu. É que não dá para ficar muito longe. E se o microfone te atrapalhar na execução, não tem problema tirar um pouquinho, tá, Fernando? Vou tirar. Posso tirar? Posso, Fica à né? Vou tirar. vontade, querido. Não tô ouvindo nada agora. O Lineu Bravo falou prazer é todo meu, tá, Fernando?
Bravo, sensacional. Bravo, É isso. bravo, Wagner. Que Imagina. composição bonita, né? Que bom Imagina, é gosto. uma... Vamos falar um pouquinho da Obrigado aí sua. pelas palavras aí Parabéns, dos amigos de todos aí. todo mundo aí elogiando bastante, muitos corações aí. Vamos falar um pouquinho sobre a sua discografia, o pessoal está perguntando, Fernando. Então, Como eu tenho faz tempo assim, né? dois discos Primeiro, gravados, né? certo? Dois, que é o primeiro foi gravado em 2012, eu lancei ele, se chama Nuances. E o segundo eu Nuances, lancei agora em 2018, né, que se chama Aural. E Aural. ambos têm E, a mesma proposta, né? Fala, fala. e foi, os dois foram o mesmo produtor, Fernando? Quem É, produziu? eu mesmo produzi, Você, né? Eu mesmo, né? Foi produção do bolso próprio, né? o seu próprio? E o estúdio, Fernando, que você Hã? escolheu? Estúdio, onde foi gravado? Então, Foi onde? é assim, justamente por ser de bolso próprio, foram vários estúdios diferentes de amigos, né, de colegas. Então, o primeiro, o Nuances, eu gravei, demorei 4 anos para gravar. Eu acho que eu gravei em uns 4 estúdios diferentes, né? Gravei naquele da Oca, em São Paulo, com Uhum. o Big Rabelo Conrado e o Bernardo Góes, né? Que ajudaram ali, né, também um pouquinho na produção, nos temas. Eu estava sozinhão, né? Foi o primeiro disco que eu gravei meio que sozinhão, assim, não sabia o É que lindo fazer, aquele né? disco lá. Por onde começar. E aí eu tinha feito uma demo aqui em Itapeva, quando eu vim até para provar os temas, né? No estúdio do Uhum. Gerson aqui, um amigo meu, para gravar, fiz uma primeira. Depois aí eu fui, então, aí em São Paulo, aí gravei num estúdio em Madrid. É um estúdio de um amigo meu que é de Barcelona, que estava morando em Madrid na época, né? E aí ele produziu, eu fiz uns temas lá, gravei num outro estúdio das GAI, que é como o ECAD aqui, lá na Espanha, né? Que eles Uhum. faziam um preço mais ou menos camarada para a hora de estúdio. Então, para alguns instrumentos, eu gravei lá. Teve um que eu gravei com um pianista, um piano de cauda, então tinha que ser nesse estúdio aí, um tema que eu tinha feito, né? E aí, um outro estúdio, um outro amigo, ou seja, foram 4 ou 5 estúdios que eu usei para gravar os temas todos, né? Que eram, Os temas todos. como demorou 4 anos, não era de uma hora para outra, assim, que eu podia. Eu não tinha, justamente por não ter um estúdio fixo para fazer, né? E por causa de grana, Uhum. essas coisas todas, né? E aí teve um estúdio de um outro amigo meu, que 2 desses estúdios nem existem mais lá, né? De um outro amigo brasileiro que morava em Madrid, né? E aí que ele fez até um tabladinho que tem a participação de um bailaor de Jerez, Domingo Ortega, que faz o sapateado no começo do disco, né? Isso eu estou falando do Nuances. O Aural, Uhum. eu gravei. O Aural foi diferente. O Aural foi agora. Eu demorei 1 ano e pouco para gravar, né? Aí eu gravei 9 músicas dentro de um quarto de um Ibis Hotel de Londrina. 9 músicas. Foi um amigo Foi meu. assim, A né? gente estava fazendo um projeto. É o Uhum. Gabriel Vieira, que é um violinista de Joinville, feríssima. Além de ser um Gabriel super músico, Vieira. ele é um super produtor, assim, grava pra caramba, né? Muito. E então, aí a gente estava fazendo um projeto em Londrina com a Yara, um projeto de Sim. flamenco, né? E ele foi tocar comigo lá e falou: eu levo o computador Olha para que gravar, eu levo o bacana. Mac, levo o microfone e a interface. Aí a gente faz lá, né? Aí eu gravei com ele 9. Aí depois, essas músicas eu levei para Madrid e gravei no estúdio de um outro violinista, por coincidência, que chama Victor Guadiana, que é um cara que tem muitos projetos de música para dança em Madrid e toca muito, né, assim, violino, super, a parte de tocar guitarra elétrica e tal. E ele tem um estúdio, é super produtor também, né? Aí eu gravei lá outras músicas que faltavam e os instrumentos para complementar os violões que eu gravei no hotel, né? Com um metrônomo só, Quem né? está te Então, mandando um abraço aqui, Fernando, é o Paulo Eucuri, do Estúdio Experience. Mandou um abraço aí para você. que Não sei se legal, você Paulo. lembra dele, Obrigado. quando ele esteve tocando Sim, no teatro, ele foi lá comigo te ver. Você lembra sim, disso? lembro, claro, claro que sim. Ele É tava, claro que que é sim. amigo do percussionista que tocou a Airosa, né? Como é que ele chama? Uhum. Airosa, é isso? Da Eu não, Fernanda Airosa. sim. Então, É o querido, Angerosa, assim, Robertão Angerosa, é Angerosa, isso. Isso, exatamente, exatamente. Angerosa. Rogério, Tinha boa umas noite. perguntas aí, eu acho, né, que falaram de Obrigado, modo Rogério. flamenco. O Obrigado. Lineu também fez uma pergunta aqui, né? Exato. Eu não, a do Linneu eu não consegui ler. Você consegue ler daí, Se fosse Fernanda? construir uma guitarra flamenca, qual planta aconselharia? Santo Hernandes ou Marcelo Barbeiro, né? Puxa, eu não saberia te dizer, Lineu, assim, com exatidão. Eu estou acostumado com outra planta, né? Eu tenho uma que o Arcádio fez para mim, baseado, provavelmente seja do Marcelo Barbeiro, aquele fez Você também sabe, a minha guitarra,
que eu tenho, né? Esta aqui é uma Ramírez, que é aquela que eu contei que foi do Rafael Rabelo, né? Do Tom Vamos Jobim, mostrar aqui pro que é pessoal. de 1972, né? Essa guitarra aqui. Mas a Barbeiro eu aconselharia você fazer, mas eu penso assim também, eu acho que você pode também fazer baseado nessa planta, você ter a tua leitura, que eu acho que ficaria muito bom. Eu provei uma guitarra Você tua sabe, também na Itália, quando eu fui, né, do Linneu, né? Falando do Linneu, eu provei uma guitarra é, dele de um amigo meu lá na Itália de choro, uma de 7 cordas, maravilhosa, assim, com uma pulsação super, né? Ainda vou fazer uma. Vamos, né? Ainda vou fazer uma com ele. Quero fazer fera, né? muito. Super. Você sabe que o Lineu Bravo ele fez uma guitarra flamenca, né? Ele fez uma. Uhum. Ele Sim, contou sim, pra mim sim. uma guitarra flamenca e aí eu fui lá visitar ele. Só que ele falou, É. não, esse aqui foi um violão que não deu certo, mas era um violão que tinha um puta som. Eu fui lá, fui lá na casa, né? Tudo, a gente foi lá conversar e tudo. É que não deu, eu não, falamos até em fazer, mas na época, depois, por diversas razões, não fiz, né? Não deu, não por nada, porque houve outras coisas e tudo, mas enfim, não vamos ter essa oportunidade Legal. ainda. Vamos falar E um também pouquinho tem um rapaz que, sim, da tônica flamenca, né? Que o pessoal está perguntando, que você explicou na outra live, né? Eu acho que ele não assistiu a outra live. Vamos tocar nesse assunto, que é um assunto bacana, né? tá bom, então, na música flamenca, como muitos sabem, assim, da guitarra flamenca, né, dessa leitura atual, vamos dizer assim, da guitarra flamenca, para quem não sabe, o flamenco, a origem é sempre intuitiva, né, a origem da guitarra flamenca, né, a forma de se expressar, de tocar, a leitura harmônica sempre foi intuitiva, né, tanto que a linguagem, o nome dos acordes, das tonalidades, né, tem uns nomes muito característicos que só tem no flamenco, né? Não é em outra linguagem musical você não utiliza a nomenclatura, né? Então, É uma dialética se, flamenca, né? isso, exatamente. São códigos, né, que a gente usa com o cantor, né, e mesmo com os guitarristas, né, e até com os bailaores, né, se Sim. dependendo do bailaor se conhece, tem mais conhecimento sobre guitarra flamenca, né. Então, e aí existem 7 tônicas, né, flamencas. Eu vou explicar rapidamente, né, porque não dá para explicar tudo assim, né. Ó, Então, se mas a Flamenca, para ter uma se ideia, né, a do 7 tônicas Flamenco naturais. do Pará tá Hã? mandando um abraço para você. Se a Flamenca do Pará. Sim, é o Alani, o Cássio Zela Cruz. Prazerzão em tê-lo aqui, valeu. E a Cláudia Vilaroca também, a cantora, que é cantaora lá também, em Belém do Ó, Pará, que é um pessoal de seja flamenco lá bem-vindo. de Grande. Belém do Pará. Deve ter muita gente aí, eu não sei a mais, né? Bom, eu vou vendo aqui. Puder, Então, vou te falando. e são 7 tônicas flamencas naturais. Naturais que eu digo, naturais no sentido de que sem abraçadeira, que são desenhos com as Sim. cordas soltas, né, que a gente usa, né? Uhum. Então, é, e aí tem uma ordem mais ou menos assim que foram surgindo, né? Desde que o violão tinha 5 cordas e tudo, né? Então, basicamente essa é uma das teorias que mais assim lógicas, vamos dizer assim, né? Então, a primeira tônica que a gente usa é essa aqui, né? Que é o Lá flamenco. Né? Cada tônica flamenca tem a sua cadência andaluza, né? Que é aquela semicadência que a gente fala do modo menor, né? Que é o primeiro, sétimo, sexto e quinto. Só que no modo flamenco, né? O modo flamenco, basicamente, ele vem do modo menor. É como se, a tônica flamenca é como se fosse o 5º grau do modo menor, né? Então, né? Isso é uma coisa que eu tive que aprender quando eu comecei a tocar flamenco, na minha época, meio que na raça, né? Porque não existia esse conceito, né? E então, é importante vocês saberem, né? Uma das primeiras tônicas flamencas que surgiu foi um Lá maior, né? Que é o Lá maior. É um Lá maior, mas não é um Lá maior esse e nem, né? Não é um Lá maior da tônica dessa escala, é dessa escala. Né? Que é o Lá flamenco que a gente chama. Na nomenclatura prática, a gente chama de tônica por meio. É a tonalidade que chama por meio. Por que por meio? Porque os dedos estão no meio do braço do violão. Nem embaixo, nem em cima. No meio. Então, por isso que chama por meio. Foi uma das primeiras tônicas flamencas, né? Que existiam, né? Que existiu. E aí, nessa tônica por meio, existe a cadência da lusa dela, que é essa aqui, né? É como se fosse Ré, Do, Si bemol, Lá, né? Agora fez todo Ou, sentido se você faz a relação... a relação desse acorde aqui, por exemplo. Hombre, Raúl Márquez, desde Madrid. Fiera, un abrazo muy fuerte. Esse acorde Qué guay que estás aquí.
Sim, sim, então, exatamente, esse acorde. Mas então, e aí, a cadência da lusa seria Ré, Dó, Si, Lá, né? Se você faz a associação das tônicas, são 3 tônicas sempre, né? O Lá flamenco, o Ré menor e o Fá maior, né? Esses são os parentes, as tônicas primas, né? As 3. E a gente trabalha com essas 3 tônicas. Isso para todas as tonalidades que eu falei das 7, né? Essa é a primeira, modo, né? É por meio. A outra, logo depois que surge, é a por arriba, que é o Mi flamenco, né? Não é o Mi maior, é o Mi maior, né? Mas é esse Mi com a flamenco note, né? A flamenco note que a gente chama, que é a nona bemol, né? Então aí ela vem da escala de Lá menor, né? Então todo mundo sabe fazer isso aqui, né? Todo mundo, quando fala em Espanha, já lembra desse desenho aqui, né? Então esse é o por arriba. A nomenclatura prática é por arriba. Para o cantaor eu vou falar por arriba, né? Ou por meio. Eu não vou falar Lá. Eu não vou falar Lá com nona bemol, nem Mi com nona bemol. Eu vou falar por arriba, por meio, né? Então, essa seria a outra tônica flamenca, né? A outra tônica flamenca seria esta. É o Si flamenco, né? Que a cadência da lusa dele vem de Mi, Ré, Dó, Si. Tem um desenho próprio também. Sim. E na prática, ela se chama Granaína. Granaína é um fandango da região de Granada, né? Então, determinada época, um guitarrista estava testando com um cantaor para cantar tonalidade, e como o guitarrista não transpõe, o guitarrista flamenco não tinha essa qualidade de transpor, né, de transposição. Então o que acontece? Ele ia experimentando, né? Como eu falei, é a base do empirismo, né? Vai experimentando. E aí esse fandango de repente era bom para a voz do cantaor. Esse fandango de Granada que ele estava tocando, né? Porque aqui estava muito baixo, vamos supor. Tá muito baixo, põe mais alto. Ele foi testando, opa, isso aqui soa interessante. Ainda mais abre a guitarra, né? E aí ficou como Granaína, porque ficou nesse tono de fandango, né? Isso basicamente seria mais ou menos esse processo em todas as tonalidades. Em todas as tonalidades. Se for tocar, por exemplo, com o cantador e falar tono de Granaína, ele já vai entender que é... É essa aqui. Então, deixa eu contar só as outras rapidamente, né? Sem entrar muito em detalhe, né? A outra tônica é a tono de levante, que a gente chama, ou taranta, né? Que é isso aqui. Embora tenha uma nona bemol, uma quarta e uma sétima, é uma tônica. Não é uma dominante, né? Sim. Ele nasce da cadência andaluza de Si menor. E tem um desenho próprio, né? Sim. Quer dizer, todas as tônicas flamencas têm um desenho próprio, característico, que nasce do aproveitamento das cordas soltas. Isso que é o mais legal, né? Porque é tudo na base Pera aí, Yara, peraí, que eu tô segurando aqui. Desculpa. A Yara chegou aqui. Tá. Então, tá aqui. Dizendo. Beijo pra Yara. Porque eu tô com o fone. Tá mandando um beijo pra você. Tá aqui. Então, falando o que eu estava falando é isso, o aproveitamento das cordas soltas. Como disse o meu professor lá, super flamencólogo, Faustino Nunes, a lei do menor esforço, para que soe bem. Né? Então, o flamenco aproveitou isso sempre. Para que fazer pestana se eu posso fazer isso e soa bonito? Entendeu? É o que ele fala. Aqui também. Né? Aqui também, igual. Por exemplo, né? E aí a outra tônica que a gente tem é esta aqui. Lá bemol, Sol sustenido flamenco. É um Sol sustenido, né? Com desenho de Sol maior, né? Se você faz, só que você deixa a quinta corda solta para dar essa nota flamenca. Ela nasce da cadência do Dó sustenido menor. Tá? Né? Interessante mesmo. Então é uma meia pestana aqui, né? Que você usa na primeira casa, né? E você faz uma meia baixo lá. Mas a quinta corda tem que estar solta e a quarta presa. Né?
Entendi. Isso se chama tono de mineira, porque mineira é um estilo dos cantes de Levante, né? E ficou porque existia uma composição, que eu acho que foi do Sabicas, se eu não me engano, o Giovanni pode me corrigir aí se ele souber, chamava mineira. Aqui dá eco, Yara. Não dá, não faz dar eco. Sai daí. Isso. Então, a mineira, porque então teve uma composição que chamava mineira, né, que é uma cante de Levante livre que usava essa tonalidade, né? E a outra é esta. É o dó sustenido flamenco, que é um dó, um desenho de dó, né? Que se faz, só que com a... É o Ramon Montoya, né? Desculpa, foi o Ramon Montoya que compôs essa eu tinha confundido, eu sabia que o Ramon Montoya. Ele que compôs essa composição, esse tema, né? Que define esse tom. E aí este é um tono de, a gente chama de rondenha. Rondenha. É. Rondenha, né? Que é um dó, né? Um dó sustenido, só que você tira e nasce dessa cadência da luz, né? Fá sustenido menor. O ré a gente sempre faz assim, o ré no flamenco, né? E essa tônica aqui, né? Então, rondenha por quê? Porque rondenha é um tipo de fandango também, fandango abandolau, e, né, na leitura moderna, a rondenha de solo de guitarra usa uma afinação com a sexta em ré e a terceira em fá sustenido, e a dominante é esta, a tônica é esta, desculpa, né? Usa só que pode usar sem essa afinação e usar assim também, né? Tá? E a última, a sétima tônica natural flamenca é esta, que se chama ré sustenido. Alguns cantadores chamariam de mineira moderna. Tono de mineira moderna, que é um mi bemol primeira inversão, com a primeira corda solta, para dar esse efeito da flamenco, né? Para que soe flamenca. E isso vem da cadência andaluza do sol sustenido menor. Abriu o produtor é a Ana Cláudia, né? Desculpa, a Michele, desculpa, um beijão para você. Ela escreveu flamencado, porque é a tônica da música flamencado, que eu começo com esse acorde aqui. É uma composição sua, flamencado? Ela coreografou, inclusive, exatamente. Então, essa é uma tônica que eu uso, né? E ela vem do sol sustenido menor. Tá? Mi bemol, ré sustenido. A gente fala ré sustenido que é mais fácil para escrever. Sim, é belíssimo esses acordes, né, Fernando? Poxa vida. É isso. Vamos tocar Então, essas são as 7 tônicas, desculpa, as 7 tônicas naturais. naturais, né? Por meio, por arriba, por granadina, por taranta, por mineira, por rondenha e mineira moderna. Vamos fazer uma... Tá? Hã? Vamos fazer um pequeno bate-bola. Eu vou falar o ritmo, você toca um pedacinho. Pode ser? Tá bom. Vamos perfeito. Lá. Solear. Tocado por arriba. Agora uma taranta.
Sensacional. por exemplo, né? Muito bom. É como uma improvisação, né? Estou improvisando um pouco, né? Bolerias aí? Hã? Bolerias? Bulerias? Sim. Bulerias por meio, por exemplo, né? Umas palmas, né? Vai lá. Vai. Não, vai. É isso, com as palmas da Yara Castro. Parabéns, Fernando. A Parabéns, buleria Yara. fica Muito bonito, bom. com um pouco fazendo Muito palma bom. fica bonito. Todos os elementos do flamenco traz agrega, né? Palmas, castanhola, percussão, tudo fica bonito, né? No Flamengo. É. Sapateado, como você falou, né? Pois Então, é, você com um bailaor, né? Um guitarrista, uma pessoa que toca palma e um cantador, você tem um show. Não um tem? show. Qualquer parte do mundo, né? Se são flamencos, se juntam, você faz um show, né? Não menosprezando outros instrumentos, não é por isso, né? É pela linguagem, né? A linguagem das Sim, palmas, sim, né? sim. Tem todo um código, né? Se sabendo usar, Sim, sim. não precisa mais nada, né? Não precisa, assim, no sentido de passar. É o mínimo que já você consegue transmitir a linguagem, né? É isso que eu queria dizer, lógico. Fernando, você que Né? tem metade da alma de Madrid, metade de Brasil, como é que são as Sim. crianças lá quando querem aprender violão? Elas o papai, quero aprender a tocar violão, ela já vai para então aprende esse ritmo, já vai para a dialética flamenca, o linho pequeno lá? É que depende, porque lá como aqui você tem de vários universos também diferentes, né? O universo da música clássica, da música popular, né? E do flamenco, né? No caso Sim, sim. do violão, tem uma escola de clássica muito forte. A escola clássica espanhola é muito forte. Então, você tem a educação, as crianças direcionadas para essa educação, né? Nos conservatórios, né? Sim. E o que acontece é que o flamenco agora sim está sendo usado na parte da parte educacional, vamos dizer assim, mais acadêmica, a guitarra flamenca. Mas Seria normalmente é o como violão clássico, né? o samba no Brasil Basicamente, antigamente. paralelamente seria isso, né? Basicamente sim. Entendi. Então agora você tem já, porque o aprendizado do flamenco normalmente é ligado a pessoas e famílias que já estão nesse ambiente. É como um choro, vamos dizer assim, né? Entendi. É um ambiente paralelo sempre, né? É um mundo paralelo, né? Que vai no que é a música. O flamenco é um mundo paralelo também. Você tem é como eu falei, você tem que ser iniciado para ir, né? Então, Sim. você vê, eu vi crianças tocando impressionante, assim. Muito a tradição em Madrid, falando de Madrid, a tradição ritana, né? Os ritanos de Madrid, a guitarra é muito desenvolvida, a guitarra flamenca, né? Tecnicamente falando. Então você vê criança fazendo mil coisas já. Criança assim, eu vi criança de 10 anos tocando, impressionante. Filho de vários guitarristas lá, os filhos, né, de vários guitarristas que já Pega todas são aquelas considerados, né? todas aquelas influências todas Sim, não, e já aprende a técnica desde pequeno. Aprende a desde pequenininha, técnica, né? A a técnica. disciplina da técnica, né? Disciplina de é, disciplina de picado, né? De escalas, etc, etc. Mão direita, principalmente, né? Até tinha uma pergunta aí, um rapaz perguntou, né, sobre a mão direita, né? Falar um pouco sobre Sim, a mão sim. Tem direita. uma outra pergunta. Tem como você passar algumas dicas para a gente na mão direita? Eu vou falar da Academia Livre de Violão, tá? O Fernando de Uhum. la Rua é um dos professores oficiais da Academia Livre de Violão.
E dentro da Academia Livre de Violão, que é um grupo do Zap, tem um grupo no Instagram, tem várias plataformas, né? Tem no YouTube, tem no Facebook. Quem representa o flamenco nesse grupo é o Fernando de la Rua. Então, quem quiser fazer aula na Academia Livre de Violão, de flamenco, o Fernando está disponibilizando esse curso exclusivo para a Academia Sim, Livre de a Violão. gente fala bastante de técnica, né? Entre tudo, principalmente a linguagem, né? Que é mais importante, ou tão importante quanto a técnica, desculpa, a linguagem é fundamental, né? Entender a linguagem, né? Sim, claro. A mão direita é um elemento importantíssimo, né? Na guitarra flamenca, né? Tem várias técnicas, tem todo um código também, né? Como eu falei na harmonia, tem os códigos técnicos também na mão direita, né? Então tem técnicas específicas de mão direita, né? E que posso até citar algumas aqui, né? Como por exemplo, aqui, Fernando, para o pessoal se inscrever na academia enquanto você dá sim, algumas dicas, tá bom? Tá bom. É uma linguagem que eu creio que a maioria são alfabéticos. Sim, mas no flamenco sim, no flamenco desde que você começa, você já começa a entender a linguagem, você já fala dessa maneira, né? Se comunica da forma flamenca, né? Vamos dizer assim, por ser uma música popular, né? Uma música popular. Hoje já tem um esquema acadêmico, né? Na guitarra flamenca, mas, por exemplo, uma técnica básica que é importante, né? A técnica do rasgueio, que serve para acompanhar, né? É parte da linguagem básica da mão direita do flamenco. Então você tem, vou citar um tipo de rasgueio, né? Que a gente faz com muita frequência, que é o da mão, dos dedos, né? Descendo o dedo por dedo, começando o dedo anular. É o de 4 sons. Esse é um rasgueio básico que a gente usa, né? De 4 sons. Que seria anular, médio, indicador e indicador. Ao subir o indicador, os outros sobem para começar o próximo rasgueio, né? E uma forma de estudar esse rasgueio, você pode fazer. Você põe uma pulsação, pá. É muito importante estudar relaxado, né? E devagar. Sempre devagar, lento, né? De maneira lenta, que não é força. Na realidade, é o peso dos dedos que você tem que deixar para poder soar, tá? Como dica, esse rasgueio é um dos básicos, né? É importante saber que o impulso vem do dedo, né? Você pode fazer com o impulso no polegar e muda a região que você pega nas cordas, mais grave ou mais aguda, tá? Queria saber sobre os tipos de violões para se tocar o flamenco. Me parece que existe a guitarra flamenca. Sim, essa aqui é uma guitarra flamenca específica, Alex. Né? É tradicional. Eu já expliquei na outra vez, né, que as cordas são mais baixas, né? A altura é menor, a caixa é menor, né? Tem um golpeador transparente aqui, que é para proteger das percussões, que a gente usa como outra técnica, os golpes, né, que a gente chama de percussão. A gente sempre faz essas percussões, né? Ou aqui na região de cima ou aqui na região de baixo, né? Das cordas. Cedro. Então, para isso, Fernando. Cedro. Esse aqui é cedro. Cedro sim. canadense, né? Suponho. Acho que é cedro canadense. Eu sempre confundo. E tem um timbre, esse é cedro. Um timbre diferente também, né? Tem um timbre mais forte, talvez, né? Ele tem um som mais doce que do que é o do pinho alemão ou do abeto. Esse aqui é mais doce, o timbre dele. Soa flamenca, mas é mais doce o timbre, né? Vamos dizer assim. Queria dizer um oi, só para que... Espera um pouquinho só. Pro Julinho Nofal, que é um grande amigo meu, músico, que entrou aqui. A Dri, que é a minha cunhada, e com o meu irmão, Duda. Obrigado por estar aqui. E a Cida Porpino, lá de Recife também. E o pessoal do Recife, a Rafinha e a Lani Hans também. Obrigado, viu? Eu estou vendo aqui e vou dando um oi para todos aqui. Sim, eu creio que a mão direita é crucial na linguagem. Pode ser muito percussiva. Sim. A mão direita é percussiva, né? Por excelência, né? A gente usa muito. O guitarrista flamenco,
tem que ter, para você tocar flamenco, você tem que desenvolver, né, a parte rítmica. Tocar num espetáculo de dança é como uma aula de percepção. A melhor aula de percepção musical é tocar num tablado flamenco. Então, porque te dá. Você tem que estar com a antena ligada no cara que está cantando, na pessoa que está dançando e no que você está fazendo. Tudo isso pendente do ritmo e das mudanças de andamento, né? Porque um espetáculo flamenco, um baile flamenco pode mudar muitas vezes de andamento, né? Cirão, abração caboclo, Julinho. Tem uma pergunta Cirão, aqui, bem-vindo. porém, é possível tocar num violão sem ser flamenco? Olha, é complicado, rapaz. Eu já toquei a primeira vez, quando eu não tinha este Ramírez, que eu contei que eu tinha um Sugiyama, né? Eu adaptei ele, tive que adaptá-lo para flamenco. Então eu coloquei um golpeador para não acabar com o verniz, né, da madeira e nem com a tapa do violão. O Sugiyama eu levei nele na época, ele abaixou um pouquinho o cavalete para mim, para deixar a altura para poder fazer essas técnicas, né, da mão direita, né, do golpe e os rasgueados, né. Então, mas mesmo assim a sonoridade não era, ou seja, não soava flamenco. O que seria soar flamenco? É a madeira, a forma de construção, né? Depende de muitas coisas, né? Então, o cipreste é muito usado, né, Fernando? O cipreste. Então, na guitarra flamenca hoje em dia você usa muitas madeiras. Eu não sou um entendidão, assim, não sou entendido, né, como o Linneu, mas baseado um pouco no que eu sei lá das guitarras que eu toco, que eu toquei, que eu conheci um pouco, basicamente é o cipreste espanhol, né? Que dá esse timbre, é o mais típico, né? Mas e o jacarandá brasileiro e o jacarandá da Índia também são usados, né? Isso já até um pouquinho antes do Paco de Lucia começou a ser usado nas guitarras. E o Paco foi o que divulgou mais, né? Mas teve uns guitarristas antes dele, que eu não lembro o nome aqui. Giovanni, se você tiver aí, também você deve lembrar. Um guitarrista anterior ao Paco, que já usava guitarra de jacarandá, o Serranito, o Manolo Sanlúcar, mas antes dele já tinha um guitarrista que já divulgava esse tipo de violão, né? Então, assim como o jacarandá da Bahia, jacarandá, que eles falam na Espanha, Palo Santo de Rio, não é do Rio, é da Bahia, né? Eles chamam do Rio. E assim como esse jacarandá, o cipreste espanhol, eu tenho uma guitarra que é de sândalo, que é uma madeira branca igual ao cipreste também. E tem outra que fazem que é de arce. Isso são nomes de madeira que eu não sei os nomes aqui no Brasil como diriam, né? Mas são madeiras que também cumprem o mesmo papel do cipreste no timbre. Cipreste. Parabéns por agregar valor ao nosso universo musical, do Rogério, né? E ele pede uma dica sua, se é confiável comprar um violão flamenco pela internet. Pois é, rapaz, isso é um problema também, viu? Eu não arriscaria mais, enfim, sei lá, né? Hoje em dia, como está tão complicado, né? Pois é. Teria que pegar muita referência. Nada melhor do que você ir no luthier, conhecer o luthier, ser amigo do luthier, vai lá, vê ele, né, e experimenta, mesmo que você não compre na hora, né, mas o melhor é você, e o problema é ir para Madrid, né, para comprar, ou para Sevilha, ou para Granada, que tem muita tradição de construção, né, de guitarra. Pois é complicado. Eu pessoalmente, eu não compraria por internet, né, mas não vou ficar prejudicando ninguém, também não é, meu objetivo não é esse, né? Podemos ouvir Betari? Betari? Assim, tá bom. A terceira faixa. A Grazi também tá aí, viu, Grazi? A Yara que tá escrevendo para os nossos queridos bailaores e bailaoras. Pela presença dele. É Camboriú, não Camboriú. Assim, né? Que legal, assim, cara. A Grazi, eu não lembro. Também. Top. Vamos ver se eu consigo tocar ela direitinho. Um pouquinho, pelo menos. Essa música eu vou te contar. Como é bonita, cara.
Bravo, bravo. Bom demais. É polegar, sim, uso o polegar da mão esquerda para fazer acordes, hein? Fazer acordes. Aqui, essa tônica que eu dou aqui. Também, né? E na mão direita para fazer técnicas. No flamenco, feliz cumpleaños, Ciran, feliz aniversário, ele tá falando aqui. Valeu. Então, Que legal. e o meu irmão falou que o meu sobrinho estava aí também. Quero dar um beijão pro Antônio, pro Arthur e para Alice. Para os 3 sobrinhos meus queridos, que eu fiz uma música para eles, mas não dá para tocar aqui. Para Alice. Yara, como é que é essa música, verdade? Era uma canção de Ninar, não é? Uma canção de Ninar. Não, essa foi pro meu netinho, que é o neto da Yara, que eu fiz também. Rubem. Beijão, viu, Duda? Beijão para todos aí, pro Antônio. Pessoal, todos. Então, a Academia Livre de Violão tem um Instagram, né?
Tem um grupo no Zap, que é só deixar o Zap aqui, porque aí você tem a possibilidade de aprender flamenco com o Fernando de la Rua, né, num curso exclusivo para a Academia Livre de Violão. Né? Hoje ele faz parte, e na área do flamenco ele representa ele é o único que leciona flamenco na Academia Livre de Violão. Né? Ótimo. Fernando, Legal. Então, tá falando que falta muito para acabar a live? Não, estamos já... Só calculando o tempo, pode, assim, porque como corta de repente, né? Avisa com 5 minutos antes. Te aviso, isso, para dar tempo de dar tchau para todo mundo, né? Eu quero... Alex já está falando, eu quero. Então, Alex, se você está querendo fazer aula com o Fernando, maravilha. Sim. O Zap aqui, né? Que aí a gente já te fala do curso que o Fernando está disponibilizando com exclusividade para a Academia Livre de Violão. Então, falando aqui o Rogério, né? Rogério, é isso? A expressividade da linguagem rítmica é acentuada. Sim, bastante, né? Muito. A linguagem rítmica é muito... é muito desenvolvida no flamenco, sim. É muito desenvolvida, né? Então, é o que eu falo sempre. Se você pode tocar um outro estilo, né? Mas se você tocar uma peça flamenca, né, para tocar, você pode até tocar, mas se você não tem a pegada rítmica, né, que é muito importante, então não soaria como teria que soar flamenco, né, vamos dizer assim, com a característica, né. Então é muito importante você desenvolver essa percepção, né, da pulsação, né, porque tocar para dança, todos os guitarristas super feras, referências mundiais do flamenco históricas tocaram para dança, né? E para cante, né? Mas começaram numa academia de dança, muitos deles, né? Sim, você falou isso na live anterior e falei. O pessoal muito, porque assim, que um guitarrista flamenco completo, ele tem que entender o bailado também, né? A dança. Sim, também, é fundamental entender a dança. No meu caso, eu sou né? suspeito de falar porque eu adoro tocar para dança, né? Sempre. Mas, independente do meu caso, né? Assim, todo guitarrista flamenco, por exemplo, o Vicente Amigo, que muitos acho que conhecem, né? Ele começou numa academia de baile, né? Praticamente. Ele começou tocando quando ele era bem pequeno, né? Assim, tocando para bailaora, para professora lá e tudo, para professor, né? Então, é importante porque são códigos que existem, né? Que são códigos que você desenvolve, principalmente na parte rítmica, né? Que é fundamental. Independente da linguagem de corpo, né? Que o bailaor ou bailaora tenha, que você deve conhecer também esses códigos, né? Da linguagem de corpo, é importante você ter uma pulsação desenvolvida. E é bom porque o ato de você tocar, né? Com frequência, num tablado e tudo, você aprende a sentir o andamento, né? Os andamentos das várias velocidades que existem dentro de um baile, né? Não é uma coisa cerebral, né? Não é como numa banda, né, que tem um baterista lá com o metrônomo e tal, né? Não é assim, né? É intuitiva. Sim. Mas isso aí quer dizer, você tem que desenvolver de acordo com o tempo, né? Você vai desenvolvendo, né? Tocando os primeiros ritmos e tudo, né? Etc. Isso é que o ritmo faz parte, né? Da linguagem flamenca, né? Existe a parte livre também, né? Existem os momentos livres e tudo, né? Existem as respirações, né? Vamos dizer assim. Mas um filme que é Carmen, né? Que o Paco sim. Que participa do filme e ele até disse de uma montagem, porque esse filme, aliás, é a nossa referência, né? Nós costumamos falar, eu e a Yara, que somos a geração Carmen, eu tô falando né? Que a partir desse filme... Eu lembro de vocês dois. Sim. A primeira vez que eu vi o Paco tocando, a primeira vez foi nesse filme que eu vi. Eu nunca tinha visto o Paco assim em vídeo, né? E eu vi nesse filme e fiquei fascinado, né? Porque ele trabalhando com o Antônio Gades, né? Porque dentro do filme eles iam na academia, que é a Amor de Deus, que é a Academia de Madrid, e eles iam procurar artistas para uma obra que o Gades ia montar, que era a obra Carmen, né? E aí... Mas você já conhecia Yara quando você viu a primeira vez esse filme? Não, eu conheci depois. Ah, entendi. Eu conheci ela logo depois que a gente viu o filme. Que a gente não veio junto esse filme. A gente viu, ela assistiu antes, e depois, na sequência, eu conhecia ela. Aí eu comecei a trabalhar com o Flamengo. É bom falar, né, pessoal, que o Fernando faz um espetáculo, né? Para quem não sabe, porque muita gente sabe já, junto com a Yara, e eles dois formam uma coisa só no palco, uma coisa impressionante, né? E lembrando que na Academia Livre de Violão tem
fazer aula com o Fernando, né? E caso a esposa queira bailar, faz aula com a Yara também, né? Isso. É isso aí. O que nós estávamos falando mesmo? Desculpa. Você estava falando da Teve vários... película Ah, sim. Carmen, né? Você estava Aqui falando tem uma pergunta do Pedro, né? Qual a primeira Sim, música para você tentar aprender para iniciar o flamenco? é uma boa pergunta, eu acho. Então, é assim, várias opções, né? Carmen, o Mas filme chama Carmen. Tá perguntando qual o nome do Carmen, filme, né? Carmen. Carlos Saura. Então, Você não vai para achar. aprender a tocar flamenco, existem vários. No meu caso, eu comecei tocando num método, né, na época, né, que eu tinha. Hoje em dia você tem muito material para aprender, né? Não tem uma música específica que você para aprender a tocar flamenco. Você tem que aprender a tocar os toques, né? Ou seja, os toques, os palos, né? Não necessariamente uma peça, entendeu? Então, por exemplo, você pode começar tocando, por exemplo, o ritmo de tangos, que é um ritmo quaternário, tangos flamencos, né? Não tem nada a ver com o tango argentino, para quem conhece assim, o flamenco a fundo. Você pode começar tocando o ritmo, né? Por exemplo, né? Isso serve como um exercício para você já entender a linguagem da rítmica. Né? Então, isso... Então, mas não falando de dança agora, falando... Peraí, eu entendi. É a Yara que está fazendo aqui Então, enfim... Aí pediu para dar um beijo, para dar um beijinho no Fernando depois, não foi isso, Fernando? Pode dar um beijo nele, Yara. Pode dar, sim. Para você dar um beijo, isso. Eu já tinha falado de dança. Então, Fernando, depois, Yara, depois. Não, claro. Pode dar. Então, mas o que eu queria dizer é isso. Então, o tangos, por exemplo, é um ritmo quaternário que é mais fácil para incorporar, né? Para incorporar, e depois você vai nos ritmos ternários, que são grande parte do repertório flamenco e da estrutura rítmica flamenca, englobam os ritmos ternários, né? Sim. Na didática, Fernando, quais são os ritmos que você sente que a cultura brasileira sente mais dificuldade de aprender? Porque é muito... Na realidade, são as contagens de dança, né? Mais do que os ritmos em si, né? Porque o músico brasileiro tem uma riqueza rítmica enorme, por causa da nossa cultura brasileira, né? Que é riquíssima em termos de ritmos, né? Então, mas quando tem a contagem da dança, por exemplo, essa contagem de 12 tempos, né? 12 tempos nada mais é que é um 6x8, basicamente, né? Em duas partes, né? Que você faz, ou seja, um 6x8, dois 6x8, né? Equivalente aos 12 tempos. Então, o que acontece é que existe uma referência, né? Uma referência de contagem que foi usada para dança. Então, por exemplo, essa contagem de 12, por exemplo, no ritmo de bulerías, que foi uma coisa que eu toquei aqui, uma das coisas que eu toquei, você não pode considerar o tempo forte como o tempo 1, né? Fernando, soltou o reloginho lá. Ah, tá. Pode pedir do pessoal para... Agora que eu vi. Tem 20 segundos. 20 segundos. Então, não dá para explicar isso em 20 segundos, né? Então, você quer, a gente faz uma outra, se vocês quiserem, rapidamente, a gente explica isso. Tá. Voltamos em 5, 4, 3, 2...